Podcast. E vamos começar agora aqui o nosso podcast. A gente fala entrevista, mas não é. É um bate-papo com o nosso querido aí, pastor Israel. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Compartilha aí e fortalece aí, por favor, tá bom? Valeu! Pastor Israel, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem, meu querido, meu amado? Uma alegria poder estar aqui com você nesse canal e, primeiramente, uma surpresa. Depois de alguns anos, a gente se encontrar para um trabalho. Nós já tivemos, assim, algumas experiências no passado e para mim é uma alegria estar aqui, né? Bernardino de Campos, a minha cidade, uma cidade maravilhosa, onde eu tenho aqui minha família, tenho aqui irmão, sobrinho, cunhado, enfim, muita história aqui nessa cidade. Pastor, você sabe que quando eu comecei esse canal aqui, a minha ideia sempre foi essa, né? Trazer aquelas pessoas que já contribuíram bastante para o nosso município, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo para a gente. Ok. Na verdade, eu nasci em Cerqueira César, é uma cidade, para quem não sabe, isso aqui deve estar indo para muitos lugares, né? O seu canal Sim, vai pro mundo inteiro. Tem uma audiência muito grande, que eu estou sabendo, tanto aqui no Brasil como sim, até lá fora, né? Vai sim. E eu sei que realmente está acontecendo isso. Então, para quem não sabe, Cerqueira César é uma cidade aqui próxima, aqui acho que uns 70 quilômetros, não muito mais, né? E eu nasci ali, mas o Senhor me trouxe para cá, o meu pai veio para cá. O meu pai, aqui nessa cidade, ele era do ramo de marcenaria. Os mais antigos vão lembrar a serraria do Dedé. Ele acabou comprando e naquela época não tinha essas lojas de vender muitos móveis, então era muito bem conceituado. E assim foi a minha vida, né? Aqui nessa cidade, se é para fazer o histórico, eu vou começar lá de baixo. Eu comecei trabalhando muito cedo. Hoje já não sou mais um garotão, mas eu tive assim um prazer, né? Porque hoje, na verdade, a criança não pode trabalhar mais. Há um estatuto, né, da criança, do adolescente, tem que ser respeitado, né? E para cada tempo é um tempo. Mas no meu tempo a gente trabalhava. Então, eu comecei criança aqui nessa cidade. E o meu primeiro trabalho foi vender galinha. Vendedor, né? Logo cedo já vendendo. Né? Vendedor de galinha. Eu e o meu amigo Pedro Rufato, olha só, nós somos amigos desde a infância, ele vai ouvir isso aqui, meu abraço para ele. E nós vendíamos galinha, você acha que nem tinha nascido. Era do seu Pedro Frangueiro, seu Pedro Frangueiro. Então nós pegávamos 2 galinhas em cada braço e íamos vender. E eu fui a única pessoa no mundo que vendia galinha sem bico. Sabe por quê? Eu era tão pequenininho que as galinhas arrastando o bico. Quando chegava não tinha mais bico. Oh, meu Deus do céu. Mas era uma forma da gente ganhar o nosso dinheirinho, né? Já dava para fazer umas coisas. Já desde antes. Mas era difícil. Aí depois o meu pai, por ele ser marceneiro, ele fez uma caixa de engraxate, eu fui engraxate. Olha. Eu estou contando isso porque... As profissões mais antigas aí de engraxate, meu Deus do céu. Porque hoje a gente vê as pessoas aí, né, as crianças, diz que não pode fazer nada. Não, trabalhar não mata ninguém, né? E depois, quando eu completei 8 anos, o próprio amigo meu, o Pedrinho Rufato, disse: Israel, eu vou ser guardinha. Falei: que é isso, ser guardinha? Que é isso aí? É polícia mirim. Mas o que é polícia mirim? Vamos lá que o homem vai explicar para você. Falei: então eu quero ser também, ele era meu amigão mesmo. E com 8 anos eu me tornei uma guardinha mirim, entrei na Cooperativa de Consumo Bernardinense. Sim, antiga cooperativa que tinha. Com 8 anos de idade e trabalhei até os 14. Aos 14 eu tive o meu registro, com 14 anos meu primeiro registro na carteira. Bom, aí completei 18 anos, com 18 anos eu fui embora para uma cidade que chama Capão Bonito. Sim. E tive a oportunidade de trabalhar ali como laboratorista de uma grande fábrica de cimentos, que é Cimentos Nassau. E Deus me deu a graça de entrar e aprender, né? Eu era muito jovem ainda,
e foi assim um dos melhores empregos que eu tive. Financeiramente era o que eu mais ganhava e dava para ajudar minha mamãe na época, e enfim, foi uma bênção de Deus. Logo após, eu tive um convite, um chamado para trabalhar no Banco Mercantil, voltei para cá de novo. Voltei aqui para Bernardino de Campos, fui funcionário do Banco Mercantil do Estado de São Paulo. Foi bancário também, já? Fui bancário também. Rapaz, isso eu não sabia. E também fui radialista, aqui na cidade de Piraju, né? Era um sonho meu. O meu sonho era falar no rádio, e Deus atende sonhos. Se você tem um sonho, né, que parece impossível, não é impossível. Você era um radialista de um programa comum. Eu era radialista de um programa secular. Certo, entendi. O meu programa chamava Sucesso Total. Olha que legal, cara. Tá o companheiro aqui junto aqui. E eu começava assim, já que você quer saber como era. Olá, gatinhas e gatões, muito boa tarde. Estamos começando aqui o Sucesso Total. Olha só, eu já era bem comunicativo já. E começou ali, foi uma grande audiência. Eu liderava a tarde na região. Olha só. E entrava no ar era da 1 às 5 da tarde. Era muitas horas de estúdio. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Eu passo 2 horas, já fico agoniado. 5 horas é muito tempo, hein? Mas eu fazia aquilo que eu amava. Sim, né? Era uma sim, coisa. E dali eu fui crescendo dentro da rádio, tornei redator, apresentador de jornal, e depois eu resolvi sair. E mais um pouquinho lá na frente, eu resolvi ter um bar, juntamente com meu cunhado, uma coisa que não deu certo. Era um sofrimento, até que um dia eu estava triste no bar, eu recebi um convite do pastor José Edgilson. Certo. Conhece o José Edgilson, né? E o bispo que me ganhou para Jesus aqui nessa cidade. Eu era líder carismático. Na verdade, a minha vida com Jesus começou aos 9 anos. Se aproveitar e dar um testemunho junto com o currículo, né? Quando eu tinha 9 anos, eu senti a ausência do meu pai, porque meu pai nos abandonou. Eu tinha 7 anos de idade. E você sabe que o garoto, nesse período, ele sente a necessidade de uma mão para segurar, em quem apoiar, né? Precisa de um pai estar junto. É um pai, é um momento difícil. Você tem o carinho da mãe, mas não tem o cuidado do pai. Então o pai é o gigante, é o herói. E eu não tive isso. Mas foi aí que eu encontrei Jesus. E eu falava com Jesus, ele se tornou meu pai. Eu li quase todas as histórias de santo da Igreja Católica. Você foi um estudioso também, você estudou bastante, né? Também. E um dos meus preferidos era São Francisco de Assis. Olha só. O santo da pobreza, né? E me tornei assim um devoto. Enfim, eu vim de uma religião evangélica, mas eu, por opção, me tornei católico. Passou a migração, né? Você começou como católico e se converteu ao evangelismo. Exatamente. É isso mesmo, né? Na verdade, a minha família foi evangélica e abandonou. Sim, a família já tinha saído. Isso, e eu não conheci uma igreja evangélica como criança. Então, eu conheci as histórias de santo, dessas coisas, e na Polícia Mirim eles incentivavam a ir para a missa. E eu falei que queria ir para a missa. Eles falaram, mas você não pode, você é evangélico. Falei, eu não sou evangélico, mas a sua família é. Aí foram falar com a minha mãe, ela falou, não, deixa ele ir. Só por você falar, esse é um cara que desde pequeno lê bastante, sim, né? Até pelas escritas, eu percebo que você é um cara de leitura, né? De informação, né? Leitura, sim. Tivemos muitos estudos. E ali eu fui para a Igreja Católica. Ali eu tornei, como que chama, presidente de jovens, não sei como que chama hoje na Igreja Católica. Acho que é isso mesmo. Eu era um líder de jovens. Líder. Hoje é líder que eles falam lá. Exatamente. Os amigos que eu conheço aí. Me tornei líder de jovem, tocava violão na missa e também fui comentarista. E por muito pouco eu não fui padre. Faltou pouco, né? Olha só. Mas cheguei para o seminário. E era um seminário na cidade de Uraí, das ordens dos franciscanos capuchinhos. Eu falei, agora é isso.
daqui para frente, né? Mas eu acredito que eu ia ser um padre meio moderno. Se até hoje eu sou polêmico como pastor, eu ia ser de tipo Padre Marcelo, para aquele... Fábio de Mello aí, cantor, o Fábio de Mello tá mais no top aí do modernismo do padre aí, né? Mas naquela época era muito tradicional. Mas sim, eu ia ser nesse tipo. Mas algo me aconteceu lá. Eu comecei a me entristecer. E eu falei, não é possível. Eu achava que isso aqui era tudo para mim, e até que um dia eu falei, eu ganhei um terço que foi consagrado pelo Papa. Olha só. Eu tinha uma Nossa Senhora, história, né? Eu tinha uma Nossa Senhora que veio da Itália, todo respeito aos católicos, né? Sim. E eu rezava diante dela, rezava com o terço na mão, e um dia eu falei, eu vou rezar esse último terço. Sim. Se amanhã eu acordar triste, Deus não me quer aqui. Até porque o podcast nosso, Israel, a gente não procura discutir religião, política, claro. A gente não tá para criticar, é para exatamente o que você está fazendo agora, que é contando um pedaço da sua história que é muito bonito. Pode continuar aí. Exatamente. Então, e ali eu fui rezar esse texto e Deus me mostrou que não era o meu lugar. Aí uma freira me ligou. E aí, meu filho, como que você está? Eu falei, estou bem, irmã, mas estou voltando. O que aconteceu? O que você aprontou? Eu falei, não aprontei nada, freira, eu preciso voltar. Pode conversar com o reitor? Ela falou, vou conversar. E ele falou, então, Israel quer voltar, agora que a gente estava acostumando com o jeitão dele aqui e tal. Daí eu voltei para ser seminarista aqui na cidade, ia continuar em atividade com a Igreja Católica, até que eu encontrei esse meu amigo, o pastor José Edgilson, e ele me convidou. Daí eu me tornei líder carismático aqui na cidade, preguei muitos nas renovações. Muita gente não sabe, mas eu sou o fundador da renovação carismática aqui em Vargem de Campos. E tem bastante líderes carismáticos aqui que estão hoje como pastores, tem bastante que estão espalhados por aí, né, que começaram que nem você, que foram líder carismático e hoje são pastores, né? Você poderia dizer quem são eles, para não dizer que eu estou inventando história. Não, sim, a gente acompanha. Você sabe quem são? Eu sei dois só, acho que o Armando, Maurício Toledo, isso, Maurício Benetti. O Cabral também, que é pastor. Também. São 4 pastores hoje, né? Exatamente. Você tem esses 4 só, o restante eu já não... Eles eram todos líderes carismáticos. E a renovação carismática aqui começou comigo, com o Zezinho do Hotel, acho que você não conheceu. Não deve conhecendo. E a irmã Constância. E depois, aí chegou o professor Jurandir José Lopes, que deve ser um líder carismático até hoje. Sim, esse daí o filho dele é advogado, Juninho, né? E de antemão o pessoal fala bastante bem desse senhor aí, que é um líder, que ainda é líder da carismática hoje. Depois veio o Cabral, depois veio o Armandinho, depois veio Cezinha Fred, todo esse pessoal. E daí, quando eu resolvi me tornar evangélico, na minha conversão para o protestantismo, outros vieram atrás de mim, como o Armando, né? Foi o prefeito aqui dessa cidade. Sim. O pastor Cabral, o pastor Maurício Toledo, o pastor Maurício Benetti e outros que vieram depois, né? Vieram junto também. Mas essa foi a minha trajetória. Aí você chega e já se converte e se torna pastor. De pastor, mais a próxima etapa sua que você eu tive assim uma subida meio que meteórica. Logo que eu vim para a igreja, eu já fui convidado a fazer o curso de teologia, o Instituto Teológico. Quando você chega, ainda passa por um processo preparatório, ainda para se titular pastor. Sim, eu fiz tudo que tinha que fazer, profissão de fé, batismo, né? Tive que... Fazer o TQ, isso? Isso, é o ITQ, o Instituto que é da Quadrangular, né? O Instituto Teológico Quadrangular. E comecei a fazer, e eu fiz por um ano. Quando eu terminei, já me convidaram para ser pastor. Pastor auxiliar, no caso, né? Não, pastor titular. Mas já? Me entregaram uma igreja na cidade de Carlópolis. Você começou primeiro lá, então? Não, comecei aqui. Aqui. O ITQ é em Ourinhos. Certo. Com o reverendo Hermínio Batista, né? E ali, só que hoje é diferente. Hoje você faz
acho que 2 ou 4 anos de estudo pela quadrangular, faz tudo de uma vez. Certo. Depois você vai recebendo ordenações. Naquela época... obreiro, isso, esses cargos. Naquela época eu fiz Sim, um ano para obreiro credenciado, que me dava autorização de ser um pastor titular. Depois eu continuei os estudos. Tive mais 2 anos mais um ano de obreiro, depois eu tive mais 2 anos para aspirante, e depois eu tive que chegar ao ministro do Evangelho. Então deve ter dado de 4 a 5 anos. Aí você se forma lá em Ourinhos, no Isso, ITQ, no ITQ. E aí você já vai assumir uma igreja em Carlópolis. Daí aí eu voltei para cá, terminando o ITQ. Quanto tempo você ficou em Carlópolis como pastor? 1 ano. Titular? 1 ano. 1 ano. Aí de lá, de Carlópolis, você volta para Ourinhos ou volta para a cidade de Bernardino? Olha, é 1 ano que valeu por 1000. E eu vou te contar por quê. Um dia eu estava na igreja, o reverendo José de Gilson me disse: Israel, vamos para Ourinhos que nós vamos ter uma reunião. E ele estava sem carro, também não tinha na época, nós fomos de ônibus, e dentro do ônibus ele falou: preciso fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de largar tudo para servir a Jesus? Rapaz, que pergunta, hein? Financeiramente, até não tinha muita coisa que deixar. É jovem, começando e tal, né? Mas era uma decisão difícil. Deixar tudo. Falei, tudo o quê? Casa, família, namorada, se tiver que ir para outro lugar, tudo. Eu falei, eu tenho. Essa é a reunião que nós vamos ter lá em Ourinhos hoje. Mas eu não estava entendendo. Aí foi um almoço, que foi na casa do superintendente. Nós almoçamos, logo após o almoço ele disse: Israel, nós te convidamos para vir para esse almoço, porque nós queremos entregar uma igreja para você. Falei, como assim? Você vai ser pastor. Mas pastor como? Mas já? Já faz 1 ano que eu fiz PQ, por isso que eu disse que foi meteórico. Daí ele falou, não, nós temos uma igreja, na verdade tinha 3 igrejas para escolher. Uma delas era Sarutaiá, que era muito pequenininha a cidade, mas tinha uma igreja construída. Carlópolis era uma cidade do tamanho de Bernardino, um pouco maior, né? E eu preferi Carlópolis, porque eu olhei um prédio grande. Era um ex-clube, um clube que havia na cidade. Que a igreja já existia, a igreja tinha lá. Estava lá, o físico da igreja estava lá. O físico estava lá, mas não tinha ninguém, praticamente, né? E precisava de um pastor. E eu fui pela beleza do prédio. Sim, falei, sim. Aqui mesmo. Já tinha um palco, né? Visionário, como sempre, né? E um camarim do lado. Eles falaram, é aqui que você vai ficar. Falei, beleza. Fiquei 1 ano. Sabe como? Dormindo no chão. Não tinha fogão para fazer café. Rapaz, do zero mesmo. Não tinha comida. Tudo na fé. E quantos membros na igreja estava quando você chegou? Acho que 10. 10 membros. Eu tenho certeza que o número aumentou. 10 e sem condições financeiras ainda. Apertado no último mesmo. Deus me levou para comer na casa mais humilde que tinha naquela cidade. Olha só, pastor. Ele era um dos obreiros ali da igreja. Eu me lembro que o chão não tinha piso e o banheiro não tinha porta. Meu Deus do céu. Às vezes você estava almoçando e outra pessoa usando o banheiro. Era uma cortina. Sim, só uma divisória. Mas ali Deus me levou. E eu fiquei comendo ali. Aí eu me lembro que um dia eu sempre vinha para Bernardino, trazia a roupa para cá, para minha mãe lavar, porque eu não tinha máquina de lavar, não tinha nada. E um dia eu falei, eu não como mais na casa desse irmão. E pedi para orarem por mim. E inclusive eu pedi para minha namorada, eu falei, ore por mim, porque hoje eu vou voltar, não vou comer mais na casa do irmão, não sei como é que vai ser. Cheguei e fui fazer o culto. Voltei para Carlópolis. Um irmão pedreiro chegou e falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, por quê? A partir de hoje, você vai passar a comer lá em casa. Eu falei, por quê? Porque Deus mandou. Eu falei, meu Deus, no mesmo dia que eu pedi para Deus, Deus já viu. Aí já era uma casa um pouco melhor, ele já tinha um pouco mais de estrutura, tá? E ali eu fiquei. Aí eu comecei a ter dores no corpo. Eu comecei a ter cãibra na língua.
Rapaz, eu ia falar, travava a língua. Adormecia ali, travava. Desse jeito, irmão. Cheguei e falei, mãe, eu tenho cãibra na língua, o que é isso? Eu falei, eu sei o que é isso. Você está dormindo no chão. A friagem. Levante o colchão. Aí eu coloquei 2 bancos, ou 3, não sei. A friagem, né? E ali era a cama. Até... Sabedoria antiga, né? Dorme no chão com a friagem. Sabedoria antiga dos mais velhos, né? Exatamente. Até que Deus trabalhou. Aí um dia chegou um senhor no culto, ele era guarda do Banco do Brasil. Falou, pastor, eu vou fazer uma corrente de oração aqui. Falei, que legal, irmão. E você já tem um projeto, um objetivo? Tenho. Eu sou, como que ele diz, faço comida, caseiro. Cozinheiro, eu sou um cozinheiro profissional e eu pretendo comprar um restaurante que tem aqui. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Falei, sério? Falou, vamos orar. Irmão, eu orei. Um dia o homem chegou e falou, pastor, o milagre aconteceu. Falei, sério? Comprei o restaurante. Só estou dando uma reforma. Assim que estiver pronto, o senhor vai para a inauguração e o senhor não vai comer mais na casa de ninguém. Falei, sério? Você vai almoçar, jantar, tudo lá no meu restaurante agora. Olha que benção, Deus proveu para você. Meu irmão, parecia que eu estava no céu. Mas sabe o que aconteceu? Eu nunca conheci o restaurante e nunca comi no restaurante. Deus me tirou de lá. Aí você já veio. Aí eu vim para Santa Cruz do Rio Pardo. Já era uma igreja construída, aqui pertinho, né? Tem 50 mil habitantes. Já era quadrangular também, né? Quadrangular, sempre. Eu acho que essa não é a igreja que estava o pastor Daniel, que estava para lá alguma coisa assim. Foi, exatamente. Eu cheguei nessa igreja, eu visitei lá. Exatamente. Ali eu fiquei por 3 anos e depois eu fui transferido para cá, Bernardino de Campos. Se eu não me engano, esse pastor que estava para lá, ele estava aqui, né? Depois ele foi para lá. Isso. Né? Acho algo assim, né? Não, na verdade nós trocamos. Nós trocamos. Foi uma troca até muito interessante. Porque eu cheguei e Deus me deu a graça, levantamos a igreja lá, assim, em número de pessoas, e tinha uma arrecadação um pouco melhor que Bernardino. Mas o pastor, Santa Cruz, né? Isso. Mas o pastor Daniel queria ir embora, não queria ficar a aqui. Família dele, não seguia a família. E me chamaram para uma reunião, o pastor Hermínio disse, Israel, o pessoal de Bernardino ama você. Quer ir para lá? Falei, mas como assim? O pastor Daniel está lá falando, não, ele quer sair e ele troca com você. Só que eu não estou te obrigando. A sua vida financeira aqui é melhor do que lá. E eu topei. Eu não olhei para as finanças e vim para cá. Já foi direto. Cheguei aqui, Deus me honrou também. E hoje nós temos aí uma linda igreja aí para a glória de Deus. Quanto tempo você ficou como pastor aqui em Bernardino? Acho que 8 anos. 8 anos? Por aí, não acredito. Quando você chegou aqui, era tenda ainda ou já era a igreja? Não, era uma igreja pequena, né? Ainda não tinha piso, era um vermelhão que as irmãs passavam cera e tinha uma casa de um banheiro, um quarto e uma cozinha no fundo dela. Aí, como eu tinha uma casa, eu quebrei a parede onde era a casa e aumentamos a igreja. Aí tinha mais um espaço. Quando eu fui aumentar o espaço, Deus falou, não vai fazer isso. Aí foi onde nós construímos a igreja por fora, aquela igrejinha ficou dentro e nós construímos a outra por fora. Ampliar, é o mesmo tempo que está aí até hoje, para a glória de Deus. Foram 8 anos, então nesses 8 anos você fez muita coisa ali. Foram 8 anos. Mais ou menos ali, em alguns cultos a gente via, né? Talvez se você chegou a contar, dava uma média de quantos cultos que você fazia, de quantas pessoas dava ali, mais ou menos por culto? Só por cima, assim, não precisa ser precisamente. Na inauguração chegou a quase 1000. Inauguração do templo. Quase 1000. Quase 1000. E os cultos que você fazia? Não tinha onde pôr gente, era gente para fora, de todo lado. Aí as reuniões frequentes passaram a ser de 300 pessoas. 300 pessoas. 300 pessoas. E realmente eu tô falando porque eu testemunhei isso. Eu cheguei em cultos lá que não tinha onde sentar, a gente ficava para fora, e aí acontecendo tudo ali, grandes coisas aconteciam ali, pessoas testemunhavam, tinha algo diferenciado ali, né? E sei que foi um momento muito bom, esses 8 anos na igreja aqui. E depois daqui você vai daqui... Aqui eu tive uma trajetória incrível aqui. Eu fui vereador aqui também, né? Sim. Mesmo sendo pastor, eu trabalhei como vereador
E, aliás, eu fui convidado pelo prefeito Odilon. Sim, sim. Meu abraço, meu carinho para ele, um homem que Com eu guardo no meu coração. E ele falou: Israel, vou fazer um convite para você. Se lança vereador que você vai ganhar. Eu não sou político, eu sou pastor. Não, mas se lança. E aí eu fui orar a Deus e Deus falou, vai. Eu ganhei como vereador. Então eu fui, acho que um dos primeiros vereadores evangélicos aqui da cidade também. Então foi extraordinário, abriu uma porta, um caminho, né? E trabalhei por 4 anos como vereador aqui. E depois eu tive um convite para ir embora para Águas de Lindóia. Certo. Uma cidade turística. Sim. Foi um grande desafio, mas deixei tudo aqui e fomos para lá. E, aliás, essa sua passagem por aqui pela igreja, a gente conversa com algumas pessoas mais antigas, ou até um pouco mais intermediário, juventude, por exemplo, tem bastante pessoas que falam, olha, o pastor Israel me ajudou, o pastor Israel, né, bastante gente, você ajudou bastante gente, né, e como vereador também, você fez bastante coisas para a cidade também, você estava comentando comigo algumas coisas que você chegou a fazer aqui para a cidade, né? Sim, ainda. E os cachorros viravam latas, os lixeiros não limpavam direito, o lixeiro o coletor, né, pegava o lixo, jogava assim de qualquer jeito, era uma bagunça a cidade. E eu fiz um projeto para que não se usasse mais latas de lixo. Os lixos teriam sido colocados em sacos descartáveis. E aquilo foi uma novidade para a cidade. Como isso? Não vai dar certo. Todo mundo tem que ter a sua lata. Aí nós fizemos uma lei que quem colocasse a lata do lixo ia embora. Tudo que você pusesse na calçada com lixo ia embora. E até hoje nunca mais se usou lata de lixo aqui na cidade. Uma das coisas que você fez. Foi um pequeno projeto simples, mas de vital importância. Sim, sim. Tanto para o lixeiro, para o coletor, que não machucava mais a mão, não tinha mais sujeira na rua. Foi assim, né? Coisa simples que às vezes as pessoas não sabem. Um dia eu recebi também uma reclamação que o 190 da Polícia Militar não funcionava direito. Falei, como assim? A gente liga lá, tá sempre ocupado. E eu chamei o sargento da corporação para uma reunião. Falamos, o que é que acontece? Ele falou, acontece, o vereador, que nós só temos um telefone. O 190 é usado para tudo. Tanto para receber denúncias, chamadas, como para a gente usar. Às vezes eu tenho que usar para a corporação, às vezes é policial que tem que falar com a família. E naquela época um telefone não era barato. Sim, um trechinho eu peguei dessa parte do telefone. Era muito caro. Eu não me lembro o valor, mas não é como hoje você comprar aí um celular, uma coisa. Não é. Era muito caro. E eu fiz um projeto e nós conseguimos colocar um telefone exclusivo 90 e outra linha para a polícia. E aí eles ficaram até agradecidos que tudo melhorou na cidade. Um outro projeto muito importante que eu fiz aqui foi o projeto do plantão de farmácias. Era meio bagunçado, não falando mal dos proprietários, era do jeito que vinha, aí estava tudo certo, né? Mas, por exemplo, no feriado de domingo eu precisava de um remédio. Eu tinha que ir na casa do dono da farmácia e pedir para ele, por favor, me socorre. Aí ele tinha que largar o que ele estava fazendo, o conforto dele, e ir lá. Aí nós fizemos uma reunião, chamamos todos os farmacêuticos. Foi polêmico, eles não queriam. E eu coloquei uma lei que a farmácia deveria ficar aberta até 10 horas, no mínimo até 10 horas da noite. Então esse plantão que tem hoje tem raiz nisso aí. Nisso daí. Esse pontapé que você iniciou. Nasceu nesse pontapé. Aí, inclusive, né, eles debateram, não, até as 10 é muito tarde, até as 8, né? Daí, no fim, resumindo, hoje é obrigatório uma farmácia estar de plantão. Na época não tinha nenhum plantão. Não tinha. E hoje ainda tem que estar identificado em todas as farmácias, né? Qual é a farmácia que está de plantão. Eu não sei se estão honrando a lei. Estão honrando, porque mas existe a lei. O WhatsApp, qual que está aberto hoje? Aí você já sabe qual que está aberto já. Exatamente. E uma outra coisa muito importante que eu fiz foi, eu fiquei sabendo que
como que chama essas usinas de tijolos, de telha, sabe? Essas coisas, não sei, é usina que chama, não me lembro. Olarias, né? Sim, olaria. E que elas deviam para o Estado e que elas podiam pagar fazendo benefícios para entidades. E eu consegui, na época era o prefeito João Eudes e o Bino era o presidente da Câmara. Certo. Falei, Bino, nós precisamos ir atrás disso aqui. Ele falou, o que é? É um projeto maravilhoso para a cidade. Se nós conseguirmos contratar com as olarias, a gente vai ganhar muito tijolo e telha para fazer mutirão de casas aqui para a cidade. Uma cidade pequenininha, né? Se fizesse 10, 20 casas, já resolvia. Se fizesse 100, então... E aí, nós fomos, o prefeito João Eudes e o Bino, que era o presidente da Câmara, fomos em Ourinhos e ganhamos muitos tijolos. Olha só. Eu não sei exatamente o que foi feito com os tijolos, porque terminou meu mandato, eu fui embora, não quis ir mais atrás disso, mas uma das coisas que eu sei é que muito tijolo veio para aquele salão ali do... CCI. Eu acredito que aquilo foi levantado... Centro de Convivência do Idoso. Isso, eu acredito que aquilo foi levantado com todos os tijolos que vieram de lá. Então já faz parte também. Faz parte também. Israel, aí você, vereador, né, depois você retorna para a igreja e depois você vai para Águas de Lindóia, que você falou, certo? Quanto tempo você ficou em Águas de Lindóia? 5 anos. 5 anos. Também chegou lá, igreja... eu assumi uma igreja lá... Assumi com 15 pessoas da igreja. Também com 15. E largamos uma igreja que tinha 500 membros. Meu Deus do céu, o que é isso aí? Foi realmente... Mas, na verdade, eu fui até que um pouquinho meio enganado. Falaram que tinha coisa melhor, né? Mas eu fui sem ver. Eu fui um dia conhecer a igreja e tal e vim embora, né? Aí eu fui pela fé e cheguei. Quando cheguei, tinha 15 pessoas na igreja. Te deram limão, você fez uma limonada, né? Me deram limão, tive que fazer uma limonada. E ali nós crescemos. Eu edifiquei aquela igreja, reformamos a igreja e eu levantei uma outra igreja no centro da cidade. Mais uma segunda. Um salão enorme que tinha 2 casas em cima, que eram sobrado, para você ver o tamanho que era o salão embaixo. E eu peguei uma igreja pequenininha, devia ter que... Cabia 100 pessoas, eu acho, dentro dela. E depois, um dia, o meu amigo Marcos Ramalho, todo mundo conhece, minha história está muito ligada com ele, que é aquele empresário do ramo de agropecuária. Da região Você conheceu ele, não? Não conheci. O Marcos Ramalho foi uma pessoa que eu conheci falida, pensa num cara falido. E um dia ele passou em casa. Um dia eu fui convidado a orar no supermercado dele, que as coisas não davam certo. Ele trabalhava, vendia, mas nada dava certo. E eu pegava 1 litro de azeite, ungia o azeite e derramava em todo o supermercado. Aí nada acontecia. Falei, Deus, não é possível. O senhor não está escutando a gente? O senhor não está nos ouvindo? Não está valendo nada essa oração? E Deus não respondia. Um dia eu falei, Marcos, mas vem para a igreja. Ele saía de Ipauçu e vinha para cá. Essa igreja aqui foi referência na região. Vinha pessoas de Santa Cruz, de Ipauçu, de Piraju, que vinha aqui de Manduri, que frequentava aqui. E ele vinha com o pessoal de lá. Um dia ele me ligou, pastor, você está muito ocupado? Mas isso daí é lá em Águas de Lindóia? Não, aqui. Eu estou contando a história do Marcos Ramalho. Você está abrindo parênteses aí. Que foi me buscar em Águas de Lindóia. Tá. Entendeu? Depois ele vai, porque ele lembrou de você e foi te buscar lá. Isso, ele lembrou de mim e foi me buscar. Por isso que eu estou contando, entendeu? Sim. Foi bom você fazer a pergunta, porque na minha cabeça eu entendo, mas o povo lá fora talvez não está entendendo, né? Então, daí eu falei para ele, fica na igreja, Marcos. Aí ele me ligou, falou, pastor, vamos para São Paulo comigo? Eu estou nervoso, eu não quero ir sozinho. Eu falei, não, vamos. E no caminho ele desabafou. Falou, pastor, eu vou pagar meus últimos credores com o dinheiro que eu tenho. Estou falido. E aqui vou entregar a chave do mercado para o gerente. Se ele levantar é dele, se ele não levantar, acabou. E chorou. Disse que o diabo, muitas vezes Satanás falava para ele, pega o seu carro, joga aí nessa ribanceira. Meu Deus do céu. Taca o seu carro nesse poste. Enfim, embaixo de uma carreta. Era tentado o tempo todo isso. Você não serve para nada.
Aí eu disse, Marcos, perca tudo, mas não perca a tua fé. E ele veio. Deus levantou ele. Hoje eles devem ter 10 lojas. Olha que bênção. Do ramo de agropecuária. Ele não está mais aqui, né? Ele faleceu há alguns anos. E ele se tornou um grande amigo. A minha filha morou na casa dele. Sim. E é um testemunho incrível. E eu estava em Águas de Lindóia e ele estava em Cerqueira, onde ele começou a empresa dele, Cerqueira César, né? E ele falou, vamos lá buscar o pastor Israel. Eu não queria vir. Falei, não, Marcos, agora que eu te levantei aqui, fui falar com o meu superintendente, ele, não vai embora não. Agora que você levantou, que você vai colher... Porque 500 mesmo? Cresceu bastante, mais de 100%. Exatamente. Daí ele disse, não, vamos lá para Cerqueira César, para de sofrer. E eu acabei vindo pela amizade, né? Mas, de certa forma, era um trabalhar de Deus. E quando você sai de lá, é ali que começa o desligamento da quadrangular. Porque você saiu do ministério. Saí do ministério. Eu cheguei em Cerqueira César e ali eu quase fui superintendente também da região de Avaré. E um dia eu conheci um pastor de uma cidade, como que chamava? Era uma cidade que construía, fazia telhas, esqueci o nome. Mas eu vou dizer o nome, pastor Denardi. Ia ter um cara do Canadá pregando lá. E eu falei, Marcos, vamos lá. Diz que o cara é muito bom e tal, vamos lá. Chegamos lá, o Denardi ficou amigo do Marcos, porque o Marcos era um empresário bem sucedido e tal. O Marcos convidou ele, veio pro rancho aqui, churrasco e tal, aquelas coisas, né? Amizade, né? Ficamos íntimos. Aí o Denardi falou para mim, Israel, eu vou pregar na sua igreja. Eu falei, não, você não vai pregar na minha igreja. Não, eu tenho que ir lá. Mas a minha igreja não comporta você, rapaz. Você é nível internacional. Você é da equipe do Canadá. Aonde que eu vou para você? Eu falei, não, eu vou para Cerqueira César. Daí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu era coordenador do jovem da região, na época. Convidei toda a região e coloquei dentro da minha igreja. A minha igreja aqui em Cerqueira era outro clube, era grande também. Rapaz, então comportou. Da quadrangular, já da quadrangular. Ainda era quadrangular, né? Quadrangular ainda. Aí ele veio. Ele amou o trabalho, toda aquela gente. Daí ele falou, agora eu vou trazer a equipe do Canadá. Eu falei, você tá doido. Nós não temos condições. Tem nem hotel aqui para receber a equipe de Canadá, cara. Não, nós vamos vir para cá. Aí eu fiz todo um trabalho regional com o meu dinheiro, com o meu carro. Fiz investimento seu mesmo. Fiz um investimento, fiz cartaz, colei em poste, colei em placa de igreja e mandava carta para todas as igrejas. Foi um sucesso. A equipe do Canadá veio aqui. Uma equipe lá do Canadá. Aí nós estávamos no rancho, um dia almoçando, num churrasco com a equipe. O Denardi me chamou, falou, pastor, eu preciso conversar com você. Vou mandar um pouco aí. Me abraçou, andando assim ali numa chácara, né, no rancho lá. Você precisa ir para o Canadá. Falei, fazer o quê? Passar por uma reciclagem. Falei, que reciclagem? Nós estamos formando um ministério, você vai fazer parte dele. Você vai ser o coordenador do estado de São Paulo. Eu levei um susto, né? Falei, como? Falou, não, primeiro vai para o Canadá. Eu não tinha dinheiro para ir para o Canadá. Quer dizer, tinha para pagar passagem, mas depois, para pagar hotel, tudo aquilo. Para se manter, não era uma coisa tão simples assim. Hoje já é um pouquinho mais. Mas eu fui para um culto e chegou uma senhora e me deu uma revelação. Eis que eu te digo, meu servo. Pode ir que eu já preparei tudo. Você não tem o dinheiro, mas o dinheiro vai chegar. Já está carimbado o passaporte. Vá, porque eu vou falar contigo lá. Falei, meu Deus. E foi do jeito que ela falou. Aconteceu. Você foi para lá? Daí foi eu e o Marcos e a esposa dele, né? Fomos para lá, um trabalho maravilhoso. Lá aconteceu algo incrível na minha vida. Era o seminário Catch the Fire, que é da igreja do aeroporto lá, uma igreja que é conhecida mundialmente, em referência no mundo todo, vem pessoas do mundo todo para lá. Inclusive nós estávamos lá. E você pregou lá? Não, eu fui para receber. Ah, tá. Você foi para o treinamento lá. Eu fui para passar no treinamento. E tinha 2.000 pessoas. Chegou um cara
e colocou assim uma pedrinha na mão assim, ó, na minha mão assim, e ficou olhando para mim, com a pedra, na minha mão não, na mão dele, olhando para mim, e olhava para a pedra. Eu não sei falar inglês. O inglês, lá na verdade eles falam também lá o francês, também não sabia, sabia falar o espanhol, por causa do meu trabalho aqui, né, Chile, Uruguai, Argentina, então eu aprendi a falar o espanhol. Eu falei, tentei o espanhol, ele não conseguiu nada. Aí eu olhei para ele assim, falei, é para mim? Ele disse que era. Eu peguei a pedra, era um brilhante, podia até ter trazido aqui para mostrar numa próxima, a gente mostra aí. Na próxima você vem. Eu tenho ela guardada com muito carinho. Ele mostrou a pedra. E quando eu olhei a pedra, falei, será que é pegadinha esse negócio? O que é isso aqui? Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. E não parou mais. Eu me ajoelhei e ele continuou orando. Eu me prostrei, me larguei no chão, ele continuou orando. E daí ele falou que precisava da pedra. Aí nisso eu chamei um médico que estava da nossa equipe, Dr. Lee de Santa Catarina, que sabia falar inglês. Eu falei, o que está acontecendo, Dr. Lee? Ele falou, não, ele disse que vai pegar essa pedra, só vai levar para mostrar para uma pessoa e depois ele te devolve. Eu falei, ok, beleza. Nisso, chegou o terceiro dia, o final, não sei quantos dias foram lá, e a pedra não voltou. E os meus amigos viram, cadê a pedra, Israel? Aí eu devolvi pro cara. Ele pediu, mas você é louco, você ganhou um brilhante. Como é que você devolve um negócio desse, cara? Ah, não, eu devolvi. Aí chegou no último dia, veio um cara e falou assim para mim, você é o pastor Israel? Eu falei, sou. Você é do Brasil? Sou. Com o intérprete, né? Falou, ó, sabe aquela pedra que você ganhou? Foi entregue para a esposa do pastor Steve. Não, foi entregue para o pastor Steve. O pastor Steve era o presidente do seminário, né? Não era o presidente do ministério, mas era o presidente do seminário e da igreja. Isso lá no Canadá? Lá no Canadá. No Catch the Fire, no meio de 2.000 pessoas. Terminou e a pedra não voltou. Aí eu fui convidado a ficar na casa de um pastor lá para a inauguração de um novo ministério, que é fazer parte desse ministério que é vir para o Brasil. Eu acabei ficando lá. No dia da inauguração, eu sentei na frente e olhei para trás assim, estava entrando o pastor Steve e a esposa, que seriam os ministradores, os pregadores daquela noite. Eu lembrei, falei, a minha pedrinha está aí. Falei, ele ficou com a minha pedra. No final da ministração, eu peguei um irmão português de Portugal mesmo, que sabia falar o francês, inglês. O francês, o inglês, né? E ele me entendia. Falei, você pode me interpretar? Falou assim. Eu falei, pastor Steve, eu vou falar algo aqui, não é que eu estou querendo a pedra. Eu só queria saber se essa pedra veio parar na sua mão, que eu preciso de uma bênção. Quando eu falei isso, a mulher dele abriu a bolsa. Falou, é essa aqui? Eu falei, é sua. Eu nem sei porque está com a gente. Aí ela contou uma história. Não, daí ela me entregou a pedra. Aí eu falei para ele, pastor, eu não vim atrás da pedra. Eu vim o que está por trás da pedra. Sim, o material não interessava para você. Exatamente, eu falei, eu quero essa unção. Se Deus me deu isso aqui no meio de 2.000 pessoas, tem algo acontecendo. Eu quero a tua bênção. A bênção do ministério. Ele falou, vamos lá para a igreja. E isso eu tenho gravado em um DVD. Aí chamei um intérprete, eles fizeram uma oração, derramaram azeite. Foi a minha segunda consagração. Primeira na quadrangular e depois lá. Derramaram o azeite, me abençoaram, entenderam o processo. Quando eu estava levantando, a esposa do pastor Steve disse, pede para ele ficar aí que eu tenho uma palavra para ele. Daí ele falou, olha para essa pedra. Aí eu olhei para a pedra. Ele falou, o que você vê nessa pedra aí? Eu falei, um brilho lindo, maravilhoso. Ela é bonita mesmo. Maravilhoso. Ela disse, assim vai ser o seu ministério. Assim será a sua vida. Até então, eu falei, mas o que Deus tem tanto para fazer? Daí ela falou, quero te contar uma história. Essa pedra foi
colocado no bolso do paletó do meu esposo. Ele chegou em casa, colocou o paletó para lavar, eu pus na máquina, a máquina bateu, e depois tiramos. Quando eu fui estender, eu achei a pedra. Falei, mas o que essa pedra está fazendo aqui? E eles não entendiam porque a pedra estava com ele. Olha só. Aí ela falou, agora eu estou entendendo. Deus manda te dizer que vai começar uma vida nova para você. Você vai passar como se fosse numa máquina de lavar. Você vai ser esfregado. Você vai ser ensaboado. Eu já tinha um aviso para você. Depois você vai ser centrifugado. Depois vai começar o processo da limpeza, da purificação do que Deus vai fazer na tua vida. Olha. E eu vim embora com aquilo e eu entendi que era a unção para abrir o ministério. Sim, aí você desliga do quadrangular e Isso. começa o trabalho de iniciar do zero o ministério. A Internacional da Unção de Deus, que começou em Cerqueira César. Daí eu fui, me desliguei com documentação, tudo. Cheguei pro Marcos, falei, Marcos, desliguei. Ele falou, o que você fez? Eu falei, desliguei da quadrangular. Mas não podia. Você tá maluco? Não é assim que funciona. Mas daí ele disse, cara do céu, eu te amo tanto, que não vai ter jeito, vamos ficar juntos. Daí ele se tornou tesoureiro do ministério. E nós abrimos a igreja. Aí tínhamos uma igreja em Cerqueira César. Aí o Edson, Sei. o Edson da Igreja da Família aqui, né? Sim, sim, a gente conhece. Me convidou para a gente abrir um segundo trabalho aqui. Aí nós abrimos um segundo trabalho e eu consagrei juntamente com o Edson, que foi consagrado, eu consagrei o Edson a pastor e consagrei um outro, e puxa, fugiu o nome dele agora. Ele abriu uma igreja em Piraju. Nós já estávamos com 13 igrejas. 13. Não, três igrejas? Três Isso igrejas. em quanto tempo? Em um ano? Em um ano. Em um ano, 3 igrejas, né? Em um ano. Cada um foi para um lado e abriu uma. Isso. Daí eu vim para cá, para Bernardino. Falei, Edson, mas não tem como. A igreja não temos tanta estrutura ainda para ficar abrindo igreja. Deixa crescer lá. Não, vamos abrir na minha casa. Falei, na sua casa onde? Eu cheguei lá. Você chegou aí lá? Cheguei lá visitar. Tinha uma rampa? Sim, eu fui lá. E a garagem, né? Pô, vamos abrir na garagem. Fizemos na garagem. Em uma semana, não cabia gente ali, na garagem, na rampa. Aí nós arrumamos um salão do lado do posto Baliego. Lembro também. Em 30 dias tinha 100 pessoas. Meu Deus do céu. Isso está no YouTube, se você procurar a Igreja Internacional. Raquel Reis. Lembra da cantora Raquel Reis? Lembro sim. Se você entrar no YouTube, Raquel Reis, vai aparecer ela aqui em Bernardino de Campos, no salão que nós... Eu fui também nessa igreja, fui visitar também lá. Você foi? Fui. E aí depois, né, eu tive uma separação. Então, é aí que eu queria chegar nessa próxima etapa. A gente não fez nenhum cronograma, nada para poder se alinhar, né? Chegamos aqui, o assunto foi surgindo, eu tô indo conforme os passos que a gente conversou, alguma coisa aí, né? Correto. Aí vem a separação, né? Uhum. É o momento que você passa por um processo complicado na sua vida. Isso, Que exatamente. aí você acabou de falar agora que você foi avisado lá atrás. Isso. Você passaria por um processo, seria esmiuçado. Você acabou de falar isso. E aí, nesse momento Mas da não separação... sabia que seria nada desse jeito, não tinha propósito de nada, não tinha plano de nada, né? Não, mas você sabia Mas que sabia você que tinha era. recebido a profecia, é isso mesmo, né? Foi uma Que revelação. você sairia, que você passaria por esse processo todo para se... Para chegar onde eu cheguei. E aí foi o que aconteceu. Nessa separação eu resolvi entregar a igreja, eu entreguei tudo. E eu estou falando porque aqui todo mundo sabe, na cidade, não tem como esconder, pequena, é normal. Faz parte da minha vida, eu aconselho, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, Sim. mas foi necessário para mim naquela época, eu estava totalmente desestruturado, à beira de uma loucura, à beira de fazer muitas besteiras por aí, e eu desliguei, e eu disse, eu não vou ser mais pastor. Eu vou ser um bom crente, um bom dizimista, vou trabalhar. Mas eu estava aqui desistindo de Deus, e Deus não desistiu de mim. Então, quando eu tive essa notícia que você não ia ser mais pastor e tal, eu falei, poxa, conheço o pastor Israel, comecei na igreja com ele lá,
Eu não tinha proximidade com você. Eu mas te batizei, né? Batizou. Eu era membro da igreja, minha mãe começou a ir lá, a gente começou a ir lá. Depois eu fui para uma segunda igreja que abriu aqui. Correto. Né? Então, quando eu fiquei sabendo, pô, não é mais pastor, mas louco, não é possível. Foi um choque, porque né? A gente via os cultos que você fazia, né? Naquele tempo lá, os cultos, como que era todo o culto, libertação as libertações que né? fazia, os testemunhos que surgiam ali. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, poxa, mas não é possível, você tá de brincadeira comigo, né? Verdade. Mas, enfim, aí houve o desligamento, né? E eu achei que eu não ia ser, mas Deus não desistiu de mim. Deus começou a me chamar para ir para uma igreja e eu falava das minhas coisas. Você fala, não, mas nós conhecemos você, vem para cá. Foi até então que o Carlos Guevinho, não sei se conheceu. Não conheci. O pastor Manuel Guevinho, o Carlos e o irmão dele construíram a igreja para mim aqui. Eles eram de fartura e eu paguei eles como pedreiro. Eles eram pastor, eu dei preferência para eles ser pastor. E a igreja pagava eles construir o templo. E eles também desligaram da quadrangular. Foram embora para Sumaré. Nesse período que você teve esse momento difícil que você passou, uma pessoa que você fala, essa pessoa é a pessoa que falou, não, que te ajudou bastante. Deus, obviamente, claro, primeiro plano, mas alguém foi ali e te falou, não, vem aqui, Israel. Vamos lá, vamos para frente e vamos lá. Não houve nenhuma pessoa. Não teve nenhuma, foi você e Deus. Não, porque eu assumi um segundo relacionamento, né? E as pessoas até nem estavam muito acreditando mais. Mas foi Deus mesmo. Era Deus mesmo. Tratou com vocês. Não apareceu ninguém. Apareceu esse Carlos, que é o pastor Manuel Guevinho, mas ele me veio fazer um convite para pregar. E eu fui pregar na igreja dele em Nova Odessa. Quando eu ministrei, foi uma bênção. Ele falou, pastor, você não pode ficar mais lá em Ourinhos. Eu falei, por quê? Não, você tem que vir embora. Eu falei, embora para onde? Eu vou te trazer para cá. Eu falei, mas eu não posso, eu não posso assumir ministério, não posso assumir nada. E ele conversou com o presidente e o secretário executivo da Igreja Batista da Redenção. E eles falaram, não, manda esse rapaz vir para cá. Olha que benção. Aí um dia ele me liga falando, pastor, eu vou te buscar. Eu falei, buscar para quê? Eu já arrumei o caminhão, arrumei casa, o senhor vai vir embora para cá. Eu falei, mas eu não fui nem numa reunião, olha que coisa. Não, mas pode vir para cá. Aí o pastor conversou comigo lá, o presidente falou, Israel, você vai ficar como missionário até que você se acerte, entre no prumo, de acordo com os regulamentos da lei do homem, tudo, aquela coisa lá. Entendo. E essa foi minha trajetória. Foi aí que eu desliguei realmente da quadrangular. Pastor Israel, eu quero agradecer a sua presença aqui. É um prazer. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigado, irmão. E só quero deixar um espaço aqui aberto. Eu queria trazer o senhor aqui uma outra vez aqui, porque faltou aquela parte que você vai para o Uruguai, que você contou algumas coisas aí. Eu acho que tem muito mais coisas para a gente conversar. É com o tempo nosso aqui, né? Mas assim... Pastor, o que não falta é experiência. Não, porque para mim é uma honra. E assunto aqui também. Não, obrigado, Emanuel. Para mim te receber aqui é uma honra. As pessoas que talvez elas não sabiam onde você estava, o que você estava fazendo, você nunca parou, na verdade, né? Só deu uma distanciada, depois retomou, você acabou de falar isso aqui agora. Então eu quero agradecer mais uma vez por você disponibilizar esse tempo. Foi bom você falar isso, porque eu já cheguei a ouvir pessoas falar, pastor Israel anda largado por aí, pastor Israel comprou bar, o pastor Israel é polêmico, né? É uma coisa. Mas na verdade nada disso aconteceu. Eu nunca estive largado, eu estava numa igreja com meu amigo pastor Gilberto Amaral, meu abraço para ele, da cidade de Ourinhos, Ministério Rema. Eu tenho um testemunho muito forte, eu vou só contar isso aqui para a gente encerrar. Tudo bem. Um dia ele chegou e falou para mim assim, depois que eu me tornei pastor, eu nunca mais trabalhei. Eu vivi pela fé mesmo, não trabalhava mais secularmente. Mas depois da separação de todas essas coisas, eu precisei ocupar a minha cabeça e fui trabalhar numa rede de supermercado. E fiquei ali 1 ano só. E um dia ele me procurou lá, falou, pastor Israel, eu não sei porque Deus está me incomodando, cara. Eu falei, o quê? Não, você tem que ir lá na igreja para a gente conversar. Eu falei, mas por quê? Deus está me incomodando, eu tenho que falar com você, eu não durmo mais. Aí eu fui, o pastor Gilberto falou assim, Israel,
estou te chamando para trabalhar no ministério. Falei, ok. E o que eu vou fazer? Orar. Falei, tá, beleza, vou orar. E que dia que é meu culto? Não, você não vai ter culto. Falei, não? Vou trabalhar o quê? Na secretaria? Não. Qual o meu trabalho? Orar. Falei, orar? Orar. Seu trabalho vai ser esse. Eu sou um dos únicos pastores do mundo, acredito, que ganhei para orar. Olha só. E não era pouco. Eu ganhava R$1.000. Para orar. Para orar. Aí, então, tem gente que pensava que eu estava largado. Ele era da Transamex, um senhor de uma transportadora. Sei. Ele é um missionário, pregou na África, Chile também. Nós fomos juntos 2 vezes para o Uruguai. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, esse testemunho é incrível. Eu sou uma das poucas pessoas que recebeu para orar. Para orar. As coisas incríveis. Manuel, meu abraço, meu carinho. Nossa, fiquei tão feliz de saber que eu batizei você. Batizei a tua mãe, Minha né? mãe. É verdade. Tua mãe, nem lembrava mais, são Verdade. tantas histórias, né? Meu carinho, meu abraço, estou à disposição. Me perdoe aí se não foi o que você esperava do assunto, mas é a minha vida, né? Ótimo, só história. acrescentou e eu espero a gente poder agendar uma data que você puder vir para a gente fazer uma segunda etapa, falar de mais coisas, tem muito mais assunto para a gente falar. Eu tenho um assunto mais importante que aconteceu recentemente. As pessoas não sabem o que eu estou fazendo hoje. Aonde está o Israel? Tem um detalhe aí, né? Você falou que teve 3 infartos, Isso, né? Exatamente. Eu vivo hoje em Ourinhos, moro na cidade de Ourinhos. Por enquanto. Por enquanto, porque eu sei que Deus vai me tirar de lá também. Ele já falou comigo. Você teve os 3 infartos? 5 infartos. 5 infartos? Em período de 2 anos. Você chegou a ficar acamado no hospital, tudo? 5 UTIs. Rapaz, e sobreviveu. 5 UTIs eu aqui hoje eu sobrevivi. Para contar essa história aqui. É isso que eu queria dizer. Eu parei de viajar devido a isso, estou me retornando agora. Isso aqui é um presente de Deus para mim, sabia? Esse podcast eu vou guardar com amor, com carinho. Obrigado, pastor. Que honra. E eu até tomei cuidado para não falar besteira, porque isso aqui vai para a Argentina, para o Uruguai, vai para o mundo. Vai para o mundo. E eu tenho com muito certeza. contato no Chile, Argentina, né? Então hoje eu sou pastor, mas eu sou também eu falo conferencista. Mas para alguns é missionário, entendeu? Sim. Então, na verdade, eu sou um conferencista e eu vou aonde Deus me leva e até o Brasil e o mundo que está ouvindo. Estou a convite. Meu telefone está na minha página no Facebook. Você tem canal no YouTube, né? Eu tenho um canal, mas não está ativo. Só movimentou lá. Quem sabe, vamos ativar agora depois desse podcast. Vamos começar lá, vamos colocar lá. Mas eu tenho a minha página no Facebook e tem meu telefone para contato. Qualquer contato é Israel Rodrigues Moraes. Lá no Facebook? No Facebook, Israel Rodrigues Moraes. E lá na agenda de trabalho está o meu telefone. Estou à disposição para abençoar a qualquer um. Igual meu amigo me disse, Israel, você está enrolado. Esse pastor Gilberto Amaral, que me pagava R$1.000. Jesus não te quer no céu. E o diabo não quer você no inferno? Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Ele falou, vai ficando por aqui mesmo. Vai seguir a missão sua aí. Então, enquanto eu estou por aqui, vamos fazer o que Deus quer, né? Para chegar lá e apresentar algumas coisas para o Senhor. Pastor, Deus abençoe mais Prazer, uma vez. Manuel. Deus abençoe. Podcast.